A LSP Produções apresenta, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o testemunho verídico do irmão Charles de Oliveira Martins, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Marília, estado de São Paulo. Ele renunciou à carreira de jogador de futebol depois de atuar em grandes times e clubes de futebol do Brasil, como a Portuguesa de Desportos, Santos, entre outros. Tudo isto para obedecer ao chamado do Senhor. Temos certeza que a sua fé será edificada, porque todos os cristãos que são provados e testados, mas que ouvem o chamado do Senhor, têm vitória. Damos glórias ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que teve um chamado específico na vida do nosso irmão Charles. O segredo da vitória é obedecer. Salmos número 105, o versículo 1º e o 2º, diz assim a palavra de Deus: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. É com estas palavras do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, eu cumprimento a todos os que estão ouvindo esse testemunho com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de iniciar esse testemunho, quero orar com você, apresentando a Deus este momento, para que Deus possa operar em vossos corações. Oremos ao Senhor. Nosso Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, no nome de Jesus Cristo, este nome que tem todo o poder, meu Pai, para alcançar, Senhor Deus, esta vida, este ouvinte, meu Pai, desse testemunho, Tu possa, meu Pai, fazer uma grande obra no seu coração, na sua mente, na sua vida, dando-lhe, meu Deus, a fé, dando-lhe, meu Pai, ânimo, graça, dando sabedoria, meu Pai, que ele possa ser despertado, Senhor Deus, também para consagrar mais a sua vida, renunciando, Senhor, às coisas deste mundo. Eu lhe peço este momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. O meu nome é Charles de Oliveira Martins, sou o presbítero da Assembleia de Deus e neste momento eu quero relatar a minha vida sem Cristo. Eu nasci em Paraguaçu Paulista, num lar católico, mas não eram frequentadores. Eu lembro, aos meus 12 anos de idade, foi uma das primeiras vezes que eu entrei numa igreja evangélica. Fui levado por um vizinho ou às vezes por um parente meu. E lembro muito bem que muitas vezes ali naquela igreja eu ouvia a palavra de Deus que dizia bem claro, em João 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E esta palavra, essa semente caiu no meu coração, mas devido à minha adolescência, devido à influência de amigos e também um desejo no meu coração de ser um jogador de futebol, comecei a jogar bola e esse era o meu maior prazer. Jogava de manhã, jogava à tarde, jogava à noite, se deixasse. Também devido ao meu pai, que foi um atleta profissional, e ele começou a me apoiar para que eu pudesse ingressar, tentar nessa carreira. Foi então, aos meus 17 anos, que eu fui para Campinas, tentar no Guarani de Campinas, um lugar naquele time ali, nas escolinhas do Guarani de Campinas. E no meio de uma garotada, de muitos adolescentes, de muitos garotos ali, eu consegui passar no teste. Fiquei muito feliz, muito alegre, porque eu estava ingressando num grande time do Brasil. Em 87 aconteceu isso. Em 88 eu fui transferido, fui jogar numa outra equipe do Santos Futebol Clube. Ali, jogando naquele clube, foi quando eu comecei a me envolver com muitas coisas, inclusive com as noites, com as bebidas. Estava distante dos meus pais e também a influência daqueles meus amigos. Foi quando eu fui dispensado daquele clube devido a essas influências
que eu tive naquele clube ali. Voltando para a cidade de Marília, onde os meus pais residem, meu pai me incentivou para que eu tentasse na equipe do Marília Atlético Clube, conhecido como MAC. E minha idade de 19 anos estava passando. Foi então que arrisquei a tentar nos juniores do Marília. E naquela época eu lembro muito bem, não tinha dinheiro, passava muitas dificuldades, desejava tantas coisas, mas não era possível. Mas as coisas aconteceram muito rápido ali, no time do Marília. Foi quando eu me ingressei no profissional em 1990. E o Marília naquele ano fez um grande campeonato, inclusive subindo para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Eu fui um dos destaques do time, e isso veio atrair dois grandes times da capital, o Corinthians e a Portuguesa. Na época, o meu nome saiu em jornais, em revista, em televisão, devido a essa disputa pelo meu passe entre o time da Portuguesa e do Corinthians. Inclusive, tive 2 vezes ali no Parque São Jorge, no clube do Corinthians, para acertar contrato. Mas a proposta portuguesa foi bem melhor. Eu acabei acertando na Portuguesa. Estando agora morando em São Paulo e ganhando muito dinheiro e sendo jovem, me achava feliz, me achava realizado. Estava sempre me vestindo muito bem, comprando os carros que eu desejava, estava sempre comendo em bons restaurantes e me envolvendo ali com aquelas noites de São Paulo. Sempre estava no meio de pessoas importantes, jogadores de seleção brasileira, mas comecei também a envolver muito com a bebida, com as noites. Lembro muitas vezes que bêbado andava, tirava rachas em São Paulo de carro, muitas vezes na Marginal do Tietê, de madrugada. Eu lembro uma vez que eu cheguei a colocar o carro quase a 180 km por hora. Lembro uma certa vez também que vim de São Paulo a Marília, bêbado, alcoolizado. Fizemos, eu e o Denner, falecido Denner, jogou comigo na Portuguesa. Nós fizemos ali de São Paulo a Marília quase 200 km por hora, quase em 3 horas. E isso hoje eu lembro e glorifico a Deus, porque sei que Deus me deu grande livramento na minha vida. Eu era envolvido com pessoas famosas. Muitas vezes eu estava junto ali em Santos, junto com o Edinho, que é filho do Pelé, que era um grande amigo meu. E eu lembro que a Portuguesa fez um grande time. Eu tenho recordações, fotos, que tínhamos um grande time. Eram jogadores de seleção brasileira, tinha jogador de seleção uruguaia, jogador de seleção chilena. E eu, aquela vida jovem, viajando o Brasil todo praticamente, nos maiores estádios do Brasil. Eu lembro que eu tive o privilégio de jogar no Maracanã contra o Flamengo, marcando Marcelinho Carioca, Júnior, esses grandes jogadores que têm se destacado no mundo do futebol aqui no Brasil. Lembro que viajava jogando em outros estádios, Mineirão, contra Atlético Mineiro, contra Cruzeiro, vários times. Chegava, era quase 100 mil pessoas no estádio de futebol, e ia para os shoppings, comprava roupas que eu queria. Eu me via como uma pessoa muito feliz. Inclusive a minha irmã, eu lembro, chegava para mim e dizia assim: Charles, você tem uma vida maravilhosa. Eu também achava que tinha uma vida maravilhosa, mas eu percebia que dentro de mim havia um vazio, faltava alguma coisa, e eu não sabia o que estava faltando. E comecei a pensar que era uma mulher, era uma namorada, porque eu saía com muitas mulheres, me envolvia com muitas mulheres bonitas, mas não conseguia assumir um compromisso sério. Foi aí então que eu comecei a perceber que era essa falta, era isso que precisava, era isso que eu necessitava, era de uma mulher. A minha mãe dizia assim para mim assim: Charles, você é uma pessoa muito exigente, você fica com o menino uma semana, fica um dia, depois você já deixa. Falei: mãe, não consigo assumir um compromisso sério. Ela me dizia assim: mas como é que você quer uma menina? Como é que você quer uma mulher, uma namorada, uma esposa? Eu disse para ela assim: mãe, para mim ela tem que ser bonita, alegre, simpática e do cabelo todo enroladinho. Meus irmãos, você que está ouvindo esse testemunho, eu lembro, apesar de ter uma vida ímpia, apesar de estar no mundo, vivendo no pecado, eu muitas vezes tinha aquela semente no meu coração. Eu entrava no quarto e começava a orar. E eu comecei a pedir a Deus
dessa forma: Senhor, prepara para mim uma esposa, uma mulher para mim, Senhor. E eu dizia assim: Senhor, eu quero que ela seja bonita, alegre, simpática e do cabelo enroladinho. Muitas vezes Deus ouvia minhas orações que eu fazia. Sempre quando eu precisava, Deus sempre tinha resposta para mim. E eu cria que Deus ia preparar, apesar de eu estar no mundo. Eu, ali no meio dos atletas cristãos, atrás de Cristo, eu dizia assim: um dia eu vou ser crente. Mas quando tiver 80 anos, a minha mãe, crente, também serva de Deus, dizia: Charles, você precisa ser crente. Eu falei: mãe, um dia eu vou ser, mas agora eu quero curtir o mundo. Eu quero realmente desfrutar. Porque muitas vezes sentado numa roda de um bar, num pagode, eu vi um crente passando com uma Bíblia na mão, de terno e gravata, debaixo de um sol quente. Eu não entendi aquilo. Eu falei: como é que pode essa pessoa aí, que prazer que tem ele? Eu não compreendia, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é de aparência, mas o reino de Deus está dentro de nós. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Eu lembro que começou a trabalhar na minha vida. Eu estando na Portuguesa, depois da Portuguesa, em 94, eu fui emprestado por um time, em São Carlos, o Grêmio São Carlense. Fiquei até junho em São Carlos, depois me transferi para o time do Ceará, em Fortaleza. Foi aí que Deus começou a trabalhar na minha vida. Chegando em Fortaleza, me alegrei bastante de poder ver a beleza daquela cidade, mas via, apesar de ainda continuar nas noites, saindo, curtindo os prazeres do mundo, eu via o vazio que estava dentro de mim. Faltava alguma coisa. E eu continuava a insistir que era uma mulher, que era uma namorada, era uma esposa, era uma companheira. Foi então, eu lembro, era costume no Ceará ir para um forró. Lá é muito normal isso. E eu lembro, numa dessas noites, eu estava no forró, e ali com um grupo de amigos. E naquele grupo, de repente, eu abri os meus olhos e comecei a ver, observar perto de mim ali uma mulher bonita, uma mulher alegre, simpática, e inclusive do cabelo enroladinho. Comecei a observar, comecei a conversar com ela. Foi ali que eu comecei a conhecer a minha futura esposa, Tamara. E ali depois nós ficamos juntos. Terminou meu contrato no Ceará, começamos a se gostar um do outro. Mas terminou meu contrato, eu tinha que retornar para São Paulo. E voltei para passar as férias na casa da minha mãe, na cidade de Marília. Foi aí que eu vi que a saudade era grande, e ela também. Nós em contato por telefone, a gente sentia que tinha algo. Nós hoje falamos que era realmente, era Deus nos unindo para uma grande obra. E eu falei para Tamara: Tamara, venha passar alguns dias aqui em Marília, na cidade de Marília, junto com os meus pais, venha conhecer meus pais. E ela tinha seu emprego, ela dava aula de dança, trabalhava no shopping, e ela resolveu deixar tudo ali e vir para Marília. Chegando em Marília, passamos momentos maravilhosos, e eu esperando um clube para me ingressar, e Deus ali não permitindo que ela voltasse para Fortaleza. Várias vezes teve motivo para voltar, mas nós vemos que foi a mão de Deus não permitindo isso. Eu lembro que em 1995, em abril, eu recebi 2 convites para me jogar em 2 times. Um na cidade de Itu, o Ituano, no estado de São Paulo, e outro em Santa Catarina, na cidade de Chapecó. Algo me dizia: vai para Santa Catarina, Chapecó. Eu não entendia por quê. Eu via que a equipe do Ituano seria uma melhor opção. Estava mais no estado de São Paulo, mas era Deus, tinha um propósito de me levar até a cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Eu e a Tamara fomos para essa cidade. Chegando nessa cidade, uma cidade muito fria, muito gelada. Eu creio que Deus já estava trabalhando, estava moldando a nossa vida, porque eu e a Tamara, nós amávamos o mundo. Era o nosso maior prazer, era a nossa maior alegria, o mundo. Agora, uma cidade fria, muitas vezes a gente estava em casa, não saímos, mas o Senhor começou a trabalhar dessa seguinte forma. A minha conversão veio através de um menino. Ali onde eu estava jogando naquele clube, chegou um menino, um garoto, que veio fazer teste nas equipes inferiores do time que eu estava jogando, a Chapecoense.
E ele era crente da Assembleia de Deus. Ele estava com muitas dificuldades naquele lugar. Ele não tinha lugar para ele dormir, não tinha lugar para ele almoçar, jantar. Foi então eu e uns amigos meus resolvemos ajudar aquele menino. E ele começou a vir à minha casa então jantar todas as noites. Eu lembro que ele chegava em casa e não perdia o seu tempo, não tinha medo nem timidez. Eu ali vendo televisão, bebendo cerveja, ele chegava ali e dizia: Charles, posso dar uma palavra, pregar uma palavra para você? Está escrito aqui na Bíblia Sagrada: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Eu comecei a meditar nesse versículo e a meditar tudo na minha vida. A palavra começou a penetrar no meu coração e Deus começou a fazer a obra sem eu perceber. Uma vez depois do jantar, aquele menino foi embora, mas o Espírito de Deus ficou, permaneceu naquele apartamento. E eu comecei a sentir uma impulsão do Espírito para pegar a Bíblia. Eu que muitas vezes abria a Bíblia, mas não me dava desejo, não entendia nada, não compreendia nada. Minha mãe tinha me dado uma Bíblia, eu carregava para cima, para baixo, mas não conseguia ler, meditar aquela palavra. E mais naquela noite, depois daquele menino ter retirado do apartamento, eu achei a Bíblia, peguei a palavra de Deus e falei ao meu coração: Deus, se o Senhor está usando essa criança para falar comigo, eu quero que tu fale agora, confirme agora, através da tua palavra. Eu abri a Bíblia aleatoriamente e caiu ali no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 5, que está escrito assim: e qualquer que receber em meu nome um menino como este, em meu nome, a mim me recebe. Glória a Deus, aleluia. Que momento maravilhoso que foi aquela noite. Eu lembro que eu caí de joelho, comecei a chorar, senti algo glorioso dentro da minha vida, dentro do meu coração, que eu nunca tinha sentido. Nunca o futebol tinha feito eu sentir aquilo. Nunca um dinheiro, mulher, carro, fama, tudo que este mundo oferece, aleluia, eu senti, aleluia. Mas naquele momento eu estava sentindo a presença de Deus, a glória de Deus. O Senhor estava ali me visitando e dizendo: a partir de agora tu és meu. Eu estava nascendo de novo, eu estava passando pelo processo, aleluia, morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Quando eu me levantei, já não era o mesmo homem. O Espírito de Deus estava sobre a minha vida. Comecei a perceber algumas mudanças. Não queria mais ir em boate, não queria mais dançar, não queria ver programas imundos. Comecei a entrar num processo. E a Tamara começou a observar aquela mudança na minha vida. Não estava entendendo, nem compreendendo. E eu falava: Tamara, vamos para a igreja. E ela ia junto comigo. Chegava lá, eu me derramava na presença de Deus. Ela também se alegrava. Mas eu via que quando nós chegávamos em casa, eu continuava sentindo aquela presença, aquela graça, aquela glória de Deus. E ela vivia a mesma vida, não tinha mudança. Eu vi que ela se inclinava ainda para as coisas do mundo. Eu falei: não, tem alguma coisa errada. Meu coração foi se ardendo. Eu fui querendo mais a Deus, me aproximar mais do Senhor. E via que a Tamara não tinha o mesmo desejo, a mesma impulsão. Falei: agora, Senhor, eu quero me batizar. Mas para me batizar eu tenho que casar. Mas para me casar, a Tamara tem que estar na luz também. E eu tenho percebido que ela não está na luz. Ela precisa passar pelo processo de conversão. E foi aí que eu comecei a entrar em algumas lutas, em algumas provas. Comecei a passar esses problemas dentro de casa, mas também ali naquele clube onde eu estava jogando. Eu fui para acertar o contrato, renovar o contrato, e acabou não dando certo o contrato. Fui dispensado daquele clube. E quando eu cheguei em casa, falei: Deus, o que está acontecendo? Era tudo para mim dar certo, renovar o contrato, e não deu certo. E o Senhor disse para mim: vai orar. E eu fui orar, comecei a orar, e o Senhor disse para mim: abre a Bíblia que eu vou falar contigo. E ali eu abri a Bíblia e caiu em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, que está escrito assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis
e alegreis. Depois dessa palavra, Deus estava me preparando para aquilo que ia acontecer na minha vida. Eu ia passar por muita luta, tribulação. Realmente começou a acontecer muitas coisas estranhas. Mas esse versículo sempre o Senhor falava comigo. Lembra que eu falei contigo? Não estranha, não estranha. Quero dizer para você, meu irmão que está ouvindo, você está passando algo estranho na tua vida. Saiba que o justo será provado, o crente será provado. E nós não podemos desistir, desanimar, voltar para trás, recuar. Mas nós temos que ficar firme, porque a Bíblia diz que importa passar por muitas tribulações para que possamos entrar no reino de Deus. E passando por Marília, fui até São Paulo depois, aguardando um clube, e eu naquela causa com o Senhor, falei: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero descer as águas do batismo, mas olha como é que eu estou, eu não vejo a conversão na vida da Tamara, eu não vejo transformação na vida dela, eu também não posso casar desse jeito. Certa vez fui em uma vigília em São Paulo, estando ali orando, buscando a presença do Senhor, o Senhor usou um vaso e veio até a mim e disse assim: homem, sou eu teu Deus que falo contigo. De que maneira tu pediste a tua companheira, a tua noiva? Do jeito que tu pediste eu te dei. Eu comecei a pensar dentro de mim, realmente, do jeito que eu pedi, Deus me deu. Bonita, alegre, simpática, cabelo enroladinho. Eu não tinha pedido ela crente. E ali Deus usando o vaso dizendo: do jeito que você pediu, eu te dei. Agora tu tem que tirar tuas mãos para me colocar nas minhas mãos. E aí eu percebi que o problema não era a Tamara, não era a minha companheira, minha esposa, mas era eu que estava errado, era eu que estava colocando nas minhas mãos. Porque a palavra de Deus relata em Tiago capítulo 1, versículo 20, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Às vezes você que está ouvindo esse testemunho, você está tentando mudar uma situação, mudar uma pessoa, mudar alguém, mas o Senhor diz assim: enquanto você não tirar as tuas mãos, o Senhor não vai colocar as suas mãos. Quando você perceber isso, quando você fazer isso, você vai ver uma mudança. Porque depois que eu vi essa palavra, eu tomei a decisão: a partir de agora eu vou mudar. Eu chegava em casa e às vezes, outra hora, a Tamara estava vendo televisão, ouvindo música do mundo, eu chegava e implicava. Mas a partir de agora eu me calei e falei: Deus, põe as tuas mãos, e fiquei quieto. E foi rápido o que Deus fez, irmãos. Foi algo glorioso que Deus fez. A Tamara, uma certa vez, cheguei no apartamento, ela dizia assim para mim: Charles, hoje eu não liguei o rádio, hoje eu não liguei a televisão para ver esses programas imundos. E foi aí que eu comecei a ver que Deus estava trabalhando. Antes eu insistia para ela ir para o culto, agora não insistia mais. Falei: deixa Deus trabalhar. E às vezes eu ia para a igreja, ela não conseguia ficar no apartamento. O Espírito de Deus fazia que ela fosse para a igreja, ela ia para o culto. E quando chegávamos no culto, aleluia, eu via ela ali naquele culto, glorificando e exaltando o Senhor. E ali Deus transformou a vida da Tamara. Aí eu pude me casar em 1996, me casei com a Tamara e logo desci as águas do batismo. Mas o Senhor foi me apertando, o Senhor foi me mostrando, aleluia, como é que Ele queria que eu vivesse. Um dia Deus usou um vaso e dizia assim: homem, esquece das coisas deste mundo. A partir de agora eu cuido de ti, não se preocupe com o teu futuro. E as portas estavam todas fechadas para mim no futebol. Comecei a perder, os meus bens, comecei a vender terreno, comecei a vender apartamento, comecei a vender as coisas que eu tinha para poder me manter. Mas o Senhor estava no controle. Eu sentia ali a graça de Deus dizendo ao meu coração: prossiga, vá em frente, não desanime. Era a graça de Deus sobre a minha vida. E muitas pessoas não entendiam, não compreendiam a minha mudança, porque o mundo não compreende aquilo que Deus opera no coração do homem, porque só Ele pode operar essa mudança. Mas eu estava feliz e alegre, apesar das dificuldades, estando em São Paulo, fazendo quase 2 anos desempregado, mas eu estava vendo Deus me sustentando ali, naquele lugar. Não abria a porta, mas a graça de Deus estava sobre a minha vida. Eu lembro uma certa vez, eu comecei a ter experiência com Deus. Eu morava numa kitnet no centro de São Paulo, perto da Praça da República, e a gente tinha o costume de comer num restaurante ali na Avenida Rio Branco. Uma certa vez eu convidei alguns irmãos para ir almoçar junto conosco, e eles vieram. Eu convidei um casal, mas os irmãos trouxeram mais 5 pessoas, mas eu e minha esposa, eram 9 pessoas total ali, e nós estávamos ali orando em casa. E eu falei: vamos almoçar, irmãos. Os irmãos eram tudo simples, humilde, não tinha condições de pagar a conta. Eu falei:
não, eu vou pagar a conta, apesar das minhas dificuldades financeiras. Falei, eu vou dar um cheque aqui, e Deus, né, eu tenho dinheiro, vou passar apertado, mas eu vou dar o cheque aqui. Só Deus sabia a luta que eu estava dentro de mim. Eu lembro que fui para o restaurante e eu ficava falando dentro de mim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu falava isso, e o diabo falando no meu ouvido: você vai pagar uma conta de 9 pessoas, você está em dificuldade. Mas eu falava a palavra de Deus, porque nós temos que usar a palavra de Deus, nós temos que anunciar a palavra de Deus, porque Satanás não pode com aquele que usa a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. E quando chegamos naquele restaurante, eu peguei, resumindo, nós sentamos ali na mesa, 9 pessoas, começamos a comer, e quando de repente faltou uma porção de arroz na mesa, eu pedi para o garçom: garçom, por favor, traz uma porção de arroz na mesa. E o garçom veio e me trouxe 2 porções de arroz. Eu falei: não, garçom, é só uma só. Aquele garçom olhou para mim e falou assim: ó, não se preocupa, a sua conta aqui já foi toda paga. Eu falei: mas como paga? Quem é que pagou a conta? Perguntei para os meus irmãos: alguém, vocês pagaram a conta? Eu falei: não. E eles começaram já a orar e a chorar, e eu comecei a sentir a presença de Deus, aleluia. E eu fiquei sem entender nada, novo convertido. Aí eu olhei para o garçom, e o garçom apontava um homem no caixa, que estava ali pagando a conta, e o garçom apontava para ele. Eu não vi o rosto dele, a face dele. Aquele homem, servo de Deus, foi embora e pagou a conta de 9 pessoas. Um homem que eu nunca vi, que eu não conhecia, mas ele tinha o Espírito de Deus, e ele obedeceu à voz de Deus, porque ele deixou um papel ali escrito, numa comanda. Até hoje eu guardo isso na minha Bíblia como testemunho, que está escrito assim: a paz do Senhor, Jesus tocou em meu coração na hora que vocês entraram aqui. Deus os abençoe, continue orando por todos. Quando eu comecei a ver que Deus estava fazendo na minha vida, comecei a ver a providência de Deus, isso me dava força para continuar. Era engraçado que parecia vários clubes, ligava para mim: Charles, dá para você vir para tal clube, Bahia, Figueirense, Ponte Preta. Eu queria fazer tudo na direção de Deus, eu não queria dar um passo se não fosse pelo Espírito de Deus. Eu falei: Deus, eu não quero nada do homem, eu não quero uma agulha do homem, eu prefiro esperar no Senhor, meu Pai, eu quero aguardar no Senhor, não estou com pressa. Nós estamos vendo um tempo hoje, meu irmão, você, minha irmã que está ouvindo, muitos estão com pressa, mas espera em Deus, aguarda em Deus, que Deus vai te dar a tua vitória. E eu ali, esperando, aparecia clubes, ligavam, apareceu 13 clubes e não deu certo nenhum, porque eu colocava meu joelho no chão. Mas no momento mais difícil, eu lembro que eu falei para minha esposa, Tamara: vamos sair para arrumar um emprego, um outro emprego. E nós saímos em São Paulo, fomos em lojas, procurei emprego em lojas. E eu lembro até que minha esposa, lá na Conde Sarzetas, em São Paulo, arrumou um trabalho para trabalhar de camelô, porque nossa situação realmente era difícil. Mas o primeiro dia que ela foi trabalhar de camelô, veio a Polícia Federal, levou todos os CDs que ela estava ali vendendo, pirata. Infelizmente, a gente não tinha conhecimento que isso não agradava a Deus. Voltando para casa, minha esposa chorando, triste, falou: Charles, não dá nada certo na nossa vida, você não arruma nenhum clube, eu também, quando vou arrumar um emprego, olha o que acontece, que humilhação. Eu falei: Tamara, Deus falou conosco, lembra da palavra de Deus, não estranha, não estranha a ardente prova que está vindo sobre vós. E eu lembro quando nós estávamos voltando para a nossa casa, quando nós chegamos no apartamento, tinha um recado ali para que eu ligasse para um clube que tinha me procurado. E eu ali tive contato, e na oração falei: Deus, se é de ti eu aceito. E o Senhor acabou abrindo essa porta. Eu fui para a cidade americana, jogar no Rio Branco de Americana em 1997. Como Americana fica perto de Santa Bárbara, comecei a morar em Santa Bárbara do Oeste e jogar no Rio Branco de Americana. E ali, quando eu cheguei nessa cidade, eu falei: Senhor, qual é a igreja que o Senhor quer que eu congregue? Onde é que eu vou dizimar? Onde é que eu vou ofertar? Onde é que eu vou fazer a obra de Deus, Senhor? Onde é que o Senhor me quer? E ali visitava várias igrejas, muitas igrejas bonitas, com orquestra, com coral. Mas uma certa vez eu fui visitar uma igreja bem pequenininha lá em Santa Bárbara do Oeste. Uma igreja que ficava bem no canto da cidade, perto do canavial, um lugar bem humilde, bem um lugar simples. E depois de entrar naquele lugar, e quando eu saí, o Senhor disse para mim assim: é aqui que eu quero você, é aqui que você vai começar, é aqui que você vai ajudar o pastor. E ali eu comecei, aleluia, a obra de Deus. E aquele lugar tão simples, era um salão
mais ou menos tinha 5 pessoas, mas eu fiquei ali, eu sabia que eu estava na vontade do Senhor, obedecendo o querer de Deus, congregando naquela humilde igreja, aquele lugar simples. O pastor era um homem de idade. Ele falou: Charles, eu vou passar por uma cirurgia. Eu senti de colocar você na frente do trabalho. Falei: meu Deus, fiquei preocupado. Falei: Senhor, o que está acontecendo? Eu dirigi uma igreja, eu sou novo, Senhor. E o Senhor começou a dizer para mim assim: eu te capacito, sou eu que levanto o homem, sou eu que uso o homem. E ali comecei a ocupar a ausência daquele pastor. Mas o que não aconteceu em 4 anos naquela igreja, que era um trabalho difícil, amarrado, tinha passado vários pastores por aquele lugar, o Senhor começou a operar. Eu comecei a ver Deus trabalhando naquele lugar de uma forma tremenda e maravilhosa. Deus começou a salvar as almas, começou a libertar, começou a batizar as crianças com o Espírito Santo de Deus, e rapidamente o trabalho cresceu, tanto que o pastor presidente daquela igreja em Americana, ele disse assim: olha, Charles, nós vamos estabelecer você como oficial daquela igreja. Falei: meu Deus, mas e minha profissão? Como é que eu fico, Senhor? O Senhor deixa que eu vou cuidar de tudo de ti. E ali eu dirigindo aquele trabalho, o trabalho foi crescendo, e um dia Deus usou um vaso numa igreja que eu fui e disse assim: homem, a partir de hoje eu te arranco do futebol, a partir de hoje eu fecho as portas para você, a partir de hoje tu vai depender totalmente de mim, e eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Depois de ouvir essa profecia, eu saí dali, daquele culto, falei: meu Deus, e agora? Como é que eu vou viver, Senhor? A única coisa que eu sei fazer é jogar futebol. Fiquei ali com várias perguntas, mas Deus começou a confirmar. Deus começou a usar outras pessoas também para confirmar esse chamado. E uma certa vez eu estava em casa, pensando nessa chamada, nessa renúncia que Deus estava pedindo para mim. Eu falei: Senhor, se o Senhor não quer mais que eu jogue futebol, eu quero que tu fale comigo na palavra, porque Deus sempre falou comigo na palavra. Você que está ouvindo esse testemunho, busque a Deus na palavra. Deus tem uma palavra para você. Não fique preocupado, desesperado, correr atrás do homem, mas Deus tem uma palavra para você. Eu ali em casa, estava até penteando meu cabelo, tinha uma Bíblia assim na minha frente. Eu falei: Senhor, se tu não queres mais que eu jogue futebol, eu quero que tu fale comigo na palavra. Eu estava até, acho que desafiando Deus, irmão, porque eu pensava dentro de mim assim: como é que Deus vai falar para mim na palavra que eu não venha jogar futebol? Não tem essa palavra futebol na Bíblia. Deus não vai falar comigo. Mas, irmão, Deus é perfeito, Deus é poderoso, e Ele fala do jeito que Ele quer. E eu abri a Bíblia assim também, aleatoriamente, o jeito que eu me converti. Não estou dizendo isso que tem que ser uma prática, mas em momentos especiais Deus fez isso comigo, de abrir a Bíblia e Deus falar comigo. Não estou falando para você abrir a Bíblia e fazer tudo que está escrito onde você abrir a Bíblia, mas estou dizendo para você que quando você precisar, se você estiver sozinho, Deus vai usar, aleluia, ali a palavra de Deus para falar contigo. E naquele dia eu peguei, abri a Bíblia e falei: Deus, se o Senhor não quer, fale comigo aqui agora. Quando eu abri a Bíblia, caiu em 1ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que está escrito assim: porque o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade é proveitosa, não somente para esta vida, mas para aquela que há de vir. Aleluia! Deus fala, e Deus ministrou meu coração. O que você quer fazer? O teu trabalho, que é um exercício físico, que é um exercício corporal, isso pouco aproveita, isso vai adiantar pouco. Mas a piedade, quer dizer, a obra de Deus, trabalhar na obra de Deus, essa vai ser proveitosa, não somente para esta vida, mas para aquela que há de vir ainda também. Aleluia! E aconteceu um milagre, algo glorioso dentro de mim. Eu que vivia futebol, eu que acordava com futebol, eu que dormia futebol, eu que trabalhava, ganhava meu pão através do futebol, eu que tinha o maior prazer no futebol. O Senhor me libertou, algo que eu nunca imaginei que seria capaz um dia de deixar de jogar futebol. O Senhor estava transformando a minha vida, mudando a minha vida, me libertando, porque chegou a hora. Não estou dizendo aqui, acusando aqui, que jogar futebol é pecado. Quem sou eu? Eu não sou juiz, nem legislador, mas comigo foi o chamado, foi o que Deus pediu para mim, foi o meu Isaac. Deus pediu para mim o futebol,
e eu renunciei, porque está escrito na palavra de Deus em Lucas capítulo 14, versículo 33: assim pois qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Realmente foi um milagre que aconteceu dentro de mim. A gente sabe que a gente vive no Brasil, um país realmente amante do futebol. Eu era um amante do futebol e ganhava muito dinheiro, ganhava muitas coisas, conquistava muitas coisas através do futebol. Mas o Senhor disse para mim: a partir de agora tu vai viver pela fé, o justo viverá pela fé. E como o Senhor já tinha dito para mim que eu ia passar dentro de prova, aí que a prova aumentou mesmo. Apesar de estar passando muitas dificuldades financeiras, eu recebia convites de clubes ligando para mim dizendo: Charles, venha jogar nesse grande clube aqui, tem uma proposta para você aqui. Inclusive surgiu uma proposta muito boa para me jogar num time do exterior no Uruguai. Mas eu já tinha tomado decisão de servir o Senhor. Eu tinha certeza que Deus estava me testando. Aleluia, eu estava realmente fazendo uma renúncia. Agora eu quero relatar alguns testemunhos daquilo que eu passei em Santa Bárbara, dirigindo aquela obra crescendo e o Senhor me provando. E eu tive algumas experiências gloriosas que eu agora quero testemunhar. E eu creio, você ouvinte, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, aleluia. Às vezes Deus te pediu algo para você, você não consegue largar, você não consegue se lançar na obra de Deus também. Mas creia, ouça esse testemunho que vão ser para a edificação da tua fé. Eu muitas vezes fui perdendo as coisas, não tinha salário, a igreja me ajudava somente numa cesta básica, e não entrava dinheiro, pagava aluguel, e as dificuldades iam aumentando. E um dia, eu acordei de manhã, fui tomar um café, todo alegre, todo feliz, sentindo a presença de Deus, apesar das provas. Peguei um pão, peguei a manteiga, quando fui passar a manteiga no pão, não tinha manteiga. Falei: Deus, ergui a manteiga, falei: Senhor, entra com a providência da manteiga. E daqui a pouco a minha esposa veio e falou assim: Charles, acabou o feijão. Falei: filha, não pede para mim não, eu não tenho nada, pede para Deus, vamos orar ao Senhor. Falei: Deus, entra com a providência no feijão. Aleluia. Deus, irmão, começou a nos dar experiência. E quando chegou mais ou menos, era meio-dia, eu estava ali ouvindo uma palavra ali na rádio, e eu comecei a observar que um caminhão estacionado na porta da minha casa, e desceu um homem com uma caixa na mão dizendo assim: olha a compra. E eu que já há muito tempo não sabia que era entrar em mercado, peguei e falei assim: não é aqui não, meu amigo. E ele falou assim, aí ele voltou lá e veio com uma nota fiscal dizendo assim: Charles de Oliveira Martins, Rua Timbira, 578, dando todo o meu endereço. Não é aqui? Aí o senhor disse para mim assim: o que é que você pediu? Sou eu que estou mandando. E ali eu falei: sou eu mesmo, pode entrar então. Aquele homem entrou e ali colocou tanta coisa, encheu a mesa. E eu falei: Senhor, tem que ter a manteiga, tem que ter o feijão. Tinha manteiga, tinha feijão, tinha tantas coisas ali, aleluia, que eu glorificava a Deus. Eu era novo e essa experiência foi fazendo que minha fé crescesse. Eu lembro também, eu estava deitado uma certa vez, falando: Senhor, que vontade de comer uma bolacha recheada, não tenho condições de comprar uma bolacha recheada. Eu estava deitado na cama, e ali o Senhor dizia para mim: vai até a caixinha de correio. Quando eu cheguei lá, tinha um vale refeição, um valor de R$9. Quando eu olhei aquilo, eu falei: Deus, o Senhor usou um pequeno, uma pessoa humilde e simples, Senhor, mas isso alegrava meu coração. Eu também, lá em Santa Bárbara do Oeste, nós fazíamos culto na cadeia, e nós íamos pregar lá a palavra de Deus, e às vezes eu ia, apesar das dificuldades. Uma certa vez, quando eu estava indo para a cadeia, o diabo dizia assim para mim: o que você vai dizer lá? Você está passando por isso, por aquilo, está faltando isso. E eu falei assim para Satanás: eu vou lá ainda, Satanás, e inclusive vou pregar ainda que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E fui lá e pregava a palavra de Deus, e o Senhor usava os presos para me ajudar. Eu muitas vezes, quando terminava o culto, eles chegavam para mim sem saber da minha situação, falavam assim: Charles, toma, leva aqui uma Amitex que sobrou. Charles, leva aqui um saquinho de leite. Aleluia. Deus usa quem Ele quer, faz do jeito que Ele quer. E eu sentia a graça de Deus. Eu também às vezes andava na rua, encontrava irmãs, irmãozinhos simples. Eu lembro uma certa vez, uma irmãzinha bem simples, lá da cidade de Santa Bárbara do Oeste, chamada Nicole. Uma vez eu encontrei com ela na praça, e ela chegou para mim assim, me deu a mão e falou: Charles,
Deus mandou te dar isso aqui, e me deu R$3, aleluia. O que mais tinha feito na minha vida não era o valor, mas era ver que Deus estava usando os pequenininhos. Eu via o amor que eles tinham de querer me ajudar, de me querer me socorrer daquela prova, mas Deus estava usando eles para me sustentar. Eu vou contar um testemunho aqui agora, que Deus realmente cuidou, tem cuidado e sempre vai cuidar de mim, dos teus servos, dos teus pequenos. Como Davi disse: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Uma certa vez, era uma sexta-feira à noite, eu fui tratar da minha cachorra. Eu tenho uma pastora alemã preta, muito bonita, que eu gosto muito dela. Quando eu tinha dinheiro, eu tratava com ração pedigree, com vitamina, com tantas coisas. Mas agora estava na prova, e eu falei para ela assim, para minha cachorra: Dara, você entrou na prova também, está junto conosco no deserto, mas Deus está conosco. Eu fui falar para ela assim, à noite, eu ia tratar dela, e eu vi que não tinha nada em casa, não tinha resto de comida, não tinha ração, mas tinha a graça de Deus. Eu cheguei para ela, torcendo para que minha cachorra não estivesse com fome naquele dia. E eu cheguei para ela e falei: Dara, você quer papá, Dara? E ela, quando ela não estava com fome, ela nem se mexia. E aquele dia eu torci para ela nem se mexer, mas ela levantou, mostrando que estava com fome. E eu comecei a ver a minha limitação, comecei a ver que eu era tão pequeno, tão pouco, que eu não conseguia nem dar um pacote de fubá para minha cachorra. Mas eu olhei para cima, porque é do alto que vem o nosso socorro. Você ouvinte, meu irmão, minha irmã que está ouvindo esse testemunho, quando você olhar à tua esquerda, à tua direita, à frente, atrás, não tiver jeito, olha para o alto, porque de lá vem o teu socorro. E naquela sexta-feira à noite, era 11h30, eu falei assim: Senhor, eu não tenho condições de dar o fubá para essa cachorra, mas entra com a providência, Senhor. Peguei: vão dormir, Tamara. E aquela cachorra foi dormir com fome, e deitei e dormi. E no outro dia de manhã acordei, fui na geladeira tomar um leite. Quando eu peguei a caixinha de leite, só tinha um pouquinho de leite. Falei: Senhor, está acabando o leite, também não tenho dinheiro. Peguei a caixinha de leite e apresentei ao Senhor e disse assim: Senhor, entra com a providência nessa caixinha de leite. Tive que sair, peguei a bicicleta, meu carro estava quebrado, por causa de R$15 não tinha. Peguei a bicicleta, saí, fui fazer alguma coisa lá no centro da cidade, e a minha esposa ficou em casa, dormindo. Era bem de manhãzinha isso, e eu saí. Depois de mais ou menos umas 3 horas, quando eu voltei, eu estou entrando com a bicicleta no portão, eu olho para a sala, eu vejo um objeto ali, não consigo identificar direito. Passei pelo corredor, cheguei para minha esposa e falei: Tamara, o que aconteceu lá na porta de casa? Colocaram algo lá na porta de casa. Eu não sei, não vi nada. Nós abrimos a porta da sala, e quando eu olho ali na minha frente, aleluia, eu senti a presença de Deus, porque Deus mandou na porta da minha casa aquilo que eu tinha pedido na noite anterior. E no dia de manhã eu tinha pedido para Deus uma refeição para minha cachorra, e também tinha pedido uma caixinha de leite. E ali justo na porta da minha casa tinha um pacote de ração pedigree shampoo fechado, uma caixinha de leite. E o Senhor disse para mim: até da tua cachorra cuido eu. Falei: Deus, aleluia. Comecei a glorificar Deus, senti a presença de Deus. Sabendo, meus irmãos, minhas irmãs que estão ouvindo esse testemunho, que Deus usou um ímpio que conhecia a minha cachorra, que às vezes passava pelo portão brincar com a minha cachorra, mas ele morava do outro lado da cidade, e ele às vezes vinha visitar o seu parente que morava em frente de casa. Ele brincava com a minha cachorra, e ele disse para mim que no sábado de manhã ele acordou na casa dele, e ele impulsionado a dar alguma coisa para minha cachorra, e começou a lembrar da minha cachorra, mas era Deus que estava colocando no coração dele. E ele falou assim: hoje eu vou dar alguma coisa para o cachorro do Charles e da Tamara. E ele foi no mercado, ele disse que não sabia o que comprava, chegou ali, viu tantas coisas, aí falou: eu vou dar um pacote de ração, vou comprar um pacote de ração. Comprou. Diz, quando estava no caixa, ele estava pagando o pacote de ração, ele pensou consigo mesmo: o Charles não vai dar ração seca para a cachorra, acho que é melhor comprar uma caixinha de leite para ele misturar a ração com leite. E foi lá e comprou leite, mas o leite era para suprir a minha necessidade. E foi desse jeito, foi dessa forma que Deus foi nos provando. Eu fui perdendo as coisas, meus bens materiais, até que Deus, a certa época, eu até passei
em Campinas a trabalhar numa casa de recuperação chamada Jeová Rafá, ali do pastor Carlos Alberto Veríssimo e da Roberta, que nos acolheu. Morei 4 meses na sua casa, não tinha lugar para morar, não tinha mais nada, praticamente mais nada, mas comecei a trabalhar naquela casa de recuperação, onde tive grande experiência, e onde esse casal também nos ajudou bastante. E aí Deus me deu uma ordem depois, dizendo para mim: vai até Marília. Eu não queria ir para Marília, porque a minha vida no mundo foi em Marília, mas eu obedeci a voz de Deus e cheguei em Marília. Estando em Marília, ainda tinha um pouquinho de dinheiro, comecei a pagar meu aluguel. E quando eu paguei o meu último aluguel, quando eu estava em Marília, estava congregando na Assembleia de Deus do Belém, eu sonhei que o meu pastor Elande, ia ligar para mim. E realmente ele ligou para mim e falou: Charles, tem um trabalho para você na fazenda do estado, no sítio, uma região aqui perto de Marília, e ali precisa abrir um trabalho, uma obra. E eu falei: eis-me aqui, pastor. Minha esposa também, graças a Deus, Deus colocou minha esposa do meu lado. Minha esposa, eu lembro que grávida, uma certa vez não tinha nem janta, o que tinha era um pouquinho de milho de pipoca, e nós arrebentamos aquela pipoca, e ela comeu aquela pipoca. Ela escovou junto comigo os seus dentes, sem pasta de dente, só com água, mas sempre ali do meu lado. Aleluia. Eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa. E quando o pastor Elânio nos enviou para esse trabalho, nós fomos. Quando eu cheguei naquele lugar, arrumei uma casa, o Senhor preparou uma casa, um sítio, perto de um vale, distante de tudo, uma casa bem antiga. Ali passamos uma pintura naquela casa e começamos a fazer a obra de Deus. Começamos a pregar a palavra, evangelizar. A igreja sempre me ajudou aqui em Marília, graças a Deus. Mas eu precisava às vezes comprar algo e não tinha. E ali surgiu um emprego para mim, naquela fazenda do estado, naquele sítio. E eu falei: eu vou trabalhar também, eu faço a obra de Deus, também vou trabalhar na roça. E fui para a roça. Eu, que outrora estava viajando de aviões, em hotéis 5 estrelas, ouvindo multidões falando meu nome, jogando estádios de mais de 100 mil pessoas, agora eu estava com uma enxada na mão, estava ali, e muitas vezes eu parava ali naquele bate-sol quente, olhava para o céu, passava um avião. Eu falei: quantas vezes eu andei de avião, mas aleluia, eu falava assim: não troco tudo que eu tenho sentido aqui, tudo que Deus tem me dado, tudo que Deus tem feito, essa riqueza espiritual eu não troco pelos esses bens materiais. Eu tinha certeza que Deus ia me levantar, que Deus ia cuidar de mim, que Deus ia restaurar tudo. Eu sabia que Deus ia entrar com as providências na minha vida. E ali, plantando melancia, embaixo do sol quente, aleluia, eu vi as providências de Deus. Deus mandava pessoas lá que não sabiam onde eu estava, procuravam saber onde eu estava. Ô Charles, Deus está mandando vir aqui, eu te achei aqui na fazenda do estado para te ajudar, toma esta bênção. Outras pessoas também vinham e nos ajudavam. Eu vi muitas providências de Deus, aleluia, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor cuidou de tudo. Eu sabia que ali era o último estágio que Deus estava permitindo eu passar, porque Deus estava usando os vasos que estava me aprovando e que Deus ia me levantar. Lá na fazenda do estado, nós vimos coisas gloriosas acontecendo lá. Nós chegamos lá, tinha mais ou menos 4 crentes. Existe uma igreja católica lá que tinha mais ou menos 35 católicos, e Deus fez algo glorioso. Ficamos 1 ano e 4 meses naquele lugar, e Deus fez algo tremendo, grandes transformações de vidas. E ali o Senhor, aleluia, deu uma igreja de 35 crentes, e a igreja católica ficou com 4 somente. A tesoureira católica se converteu, hoje é tesoureira da igreja evangélica, aleluia, e o Senhor começou a nos abençoar. Foi então que aí nosso pastor Elande nos convidou para vir para dirigir um trabalho aqui em Marília, aleluia, e aí Deus começou a nos abençoar também materialmente. Fomos para uma casa melhor, Deus começou a usar irmãos para nos abençoar, e hoje estamos muito bem, graças a Deus. Tenho minha esposa, tenho os meus filhos, a Vitória e o Levi, que estão presentes de Deus,
e tenho percebido que tenho crescido. Deus tem me abençoado, Deus tem me honrado na terra, não tem faltado nada, as providências estão chegando na minha casa, na minha vida, aleluia. E esse CD foi uma promessa de Deus também. Deus me abençoou, Deus usou os seus vasos, como fez com a vida de Jó, que no final da sua vida ali, daquela prova, veio os seus irmãos, suas irmãs, traziam cada um dinheiro, uma peça para ele, e assim também tem sido na minha vida. Então eu quero agradecer a Deus por todos esses irmãos, essas irmãs que me ajudaram, principalmente o irmão Tavares, que é um amigo meu que tem me ajudado, até na gravação desse CD, que nunca me esqueceu, eu na prova, e Deus usou ele. Que Deus abençoe. E neste momento eu quero fazer uma oração junto com você. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e que através desse testemunho, Senhor, o Senhor possa, meu Pai querido, realmente confirmar, Senhor, dando fé, dando força, dando, meu Pai, graça para essa pessoa, Senhor, que está desanimada, triste, Senhor, sem força. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar poderosamente. Eu agradeço por essa oportunidade, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o testemunho do irmão Charles de Oliveira Martins. Deus tem um plano também para a sua vida e proporcionou este momento para ter um encontro com você. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, assim como fez nosso irmão Charles e muitos outros que ouviram e obedeceram ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.